Seja bem-vindo a mais um vídeo ligado aos deuses do Antigo Egito. Hoje falaremos do Ra, o guardião da vida e criador do universo no Egito Antigo. Antes vou pedir para se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificações para acompanharem todas as novidades do canal, sem se esquecerem de partilharem o vídeo. Agora vamos ao que interessa. No coração do Antigo Egito, onde o deserto encontra o Nilo sob o céu escaldante, o deus Ra era mais do que uma divindade, ele era a personificação do Sol, a fonte de toda a vida e a essência do cosmos. Conhecido como Criador do Universo, Ra representava a luz, o calor e a energia vital que moldavam o mundo. Sua presença era renovada a cada amanhecer, quando o sol surgia e ele triunfava sobre as forças das trevas, reafirmando sua proteção ao Egito e seu papel como guardião da ordem cósmica. Para os antigos egípcios, Ra navegava pelo céu em sua barca sagrada, trazendo a luz do dia e, ao anoitecer, mergulhava no submundo. Lá, enfrentava a serpente do caos, Apófis, em uma batalha eterna para garantir o renascimento do dia. Essa luta simbolizava o equilíbrio entre a ordem e o caos, uma dança cósmica que só Ra podia dominar. Além de sua importância como deus solar, Ra também era associado ao faraó, sendo considerado a força divina que legitimava o poder real. Seus templos, como o famoso Templo Solar de Heliópolis, eram centros de culto e conhecimento, refletindo sua centralidade na religião egípcia. Ra também foi uma figura-chave na fusão com outras divindades, como Amon, formando Amon-Ra, um dos deuses mais adorados da antiguidade. Falamos deste no vídeo passado que o link está na descrição. Neste vídeo, você vai desvendar os mistérios de Ra, o deus imortal que não apenas criou o universo, mas o preservava continuamente. Mas também conhecerás um pouco mais de uma das divindades mais grandiosas e antigas da história humana e descobrirás por que Ra permanece um símbolo egípcio antigo de poder, proteção e vida. Segundo a mitologia egípcia, quando Ra ficou velho e cansado demais para governar a terra, ele decidiu abdicar do trono e ascender aos céus, tornando-se o Deus Sol. Uma de suas principais funções era guiar o Sol através do céu em sua barca solar, iluminando o mundo durante o dia. Durante o dia, Ra atravessava o céu em sua barca Mandia, sua forma principal com cabeça de falcão, símbolo de poder e vigilância. Porém, ao entardecer, quando o sol se punha no horizonte, chamado pelos egípcios de Aké, Ra iniciava uma perigosa jornada noturna pelo submundo, o Dua. Esse horizonte era visto como um portal ou porta que levava diretamente ao reino dos mortos, por onde Ra navegava no Nilo subterrâneo. À noite, Ra assumia sua forma com cabeça de carneiro e navegava na barca Mesekte, passando por 12 regiões ou portões, que representavam as 12 horas da noite. Durante esse trajeto, ele enfrentava a serpente do caos, Apófis, uma criatura monstruosa que tentava impedir o renascimento do sol e mergulhar o mundo na escuridão eterna. Com a ajuda de outros deuses, como Sete, Ra derrotava Apófis todas as noites, garantindo que o sol renascesse a cada amanhecer e trouxesse luz e vida de volta à terra. Essa jornada cíclica simbolizava a luta eterna entre ordem e caos, um conceito fundamental na visão egípcia do mundo. Ra, como o criador e sustentador da vida, era responsável por manter o equilíbrio cósmico Mate, deus egípcia antiga, garantindo a renovação diária do ciclo solar e a continuidade da vida no Egito. Ra, o deus Sol, era o centro espiritual e cósmico do Egito antigo, representando a luz divina que sustentava a vida, a ordem e o equilíbrio do universo. Ele emergiu do caos primordial, criando a partir de si mesmo os primeiros seres, Shu, Ar e Tefnut, umidade, que possibilitaram a formação do céu e da terra. Em outras tradições, Ra nasceu de uma flor de lótus ou de um ovo cósmico, símbolos de vida e renascimento, indicando um ponto inicial de energia pura na criação do cosmos. Como o criador e mantenedor do universo, Ra navegava diariamente pelo céu em sua barca solar, a Mandia. Durante o dia, ele iluminava o mundo dos vivos, e à noite, descia ao submundo, onde enfrentava Apófis, a serpente do caos, garantindo o renascimento do sol a cada manhã. Ra se manifestava de diferentes formas ao longo do dia, como o Khepri, renascimento, pela manhã, Ra, poder pleno, ao meio-dia e Atum, sabedoria e fim do ciclo, ao entardecer. Como líder de uma corte celestial, ele contava com divindades como Sekhmet, a leoa guerreira,
e Horus, o deus dos céus, para auxiliar na proteção do Egito e na manutenção da ordem cósmica. Seu culto, centralizado em Heliópolis, capital do Antigo Egito, refletia sua importância religiosa e política. Ra simbolizava o ciclo eterno de criação, morte e renascimento, sendo um símbolo imortal de poder, proteção e vida eterna no imaginário egípcio. Ra desempenhava um papel central na espiritualidade e política do Egito Antigo, não apenas iluminando os céus, mas também legitimando o poder dos faraós. Considerados filhos de Ra, os faraós eram vistos como representantes terrenos de sua força cósmica e agentes da ordem divina, conhecida como Maat, a harmonia universal que rege o equilíbrio do mundo. O poder do faraó estava intrinsecamente ligado à bênção de Ra. Durante o dia, Ra navegava pelo céu em sua barca solar, garantindo luz, vida e ordem ao mundo. Esse ciclo diário era um reflexo direto da governança do faraó: liderar com sabedoria, justiça e compromisso em proteger seu povo e manter o equilíbrio no reino. Os rituais realizados em honra a Ra fortaleciam o vínculo sagrado entre o soberano e o Deus, reafirmando a missão do faraó de ser o guardião da mata. Os monumentos grandiosos erguidos em devoção a Ra, como templos, as pirâmides misteriosas e obeliscos, simbolizavam essa conexão divina. Os obeliscos, em particular, representavam raios petrificados do sol, pontes entre o céu e a terra, reforçando a presença de Ra no coração do Egito. Templos como os de Heliópolis, a Cidade do Sol, eram centros espirituais dedicados ao culto de Ra e ao fortalecimento da autoridade faraônica. Cada pedra esculpida, cada ritual e cada monumento erguido era um tributo ao Deus que criou e sustentava a vida e ao faraó que assegurava a continuidade dessa ordem sagrada. Assim, Ra não apenas moldava a espiritualidade egípcia, mas também servia como pilar essencial para a legitimidade e o poder dos governantes do Egito. No Egito Antigo, Ra, o Deus Sol, era a força que sustentava a criação, governava os ciclos da vida e guiava os mortos para a eternidade. Mais do que um símbolo celestial, ele representava a renovação constante, conectando o nascer e o pôr do sol com os mistérios da vida e da morte. O ciclo diário do Sol, guiado por Ra em sua barca solar, espelhava a jornada da existência humana. Durante o dia, ele trazia luz, calor e vida, iluminando o mundo físico. Ao pôr do sol, Ra descia ao submundo, o Dua, onde enfrentava Apófis, a serpente do caos, em uma batalha simbólica. Ao derrotar as trevas, ele assegurava o renascimento do sol e oferecia proteção às almas dos mortos, guiando-as no caminho da vida eterna. Essa jornada noturna simbolizava a passagem transformadora da morte, não como um fim, mas como um processo de renovação espiritual. Os egípcios acreditavam que, ao seguir a luz de Ra no Dua, as almas poderiam renascer e alcançar a imortalidade. Rituais funerários, textos sagrados, como o Livro dos Mortos, e monumentos, como templos, tumbas de Egito Antigo e pirâmides, eram dedicados a Ra para garantir a continuidade dessa jornada divina. Além de seu papel como guia dos mortos, Ra era também associado à criação do universo. Em algumas tradições, ele surgiu do Nun, o oceano primordial, criando o mundo através de sua vontade. De sua própria substância, ele gerou os primeiros deuses, Shu, Ar, e Tefnut, umidade, que deram origem a Geb, terra, e Nut, céu, estabelecendo as bases da ordem cósmica, Maat. Essa visão reforçava a crença de que o Sol, ao surgir todos os dias, não apenas iluminava o mundo, mas renovava a criação em um ciclo eterno. Os faraós, considerados descendentes de Ra, personificavam essa conexão entre o divino e o humano. Eles eram responsáveis por manter a Maat, a ordem cósmica, refletindo o ciclo de criação e renovação sustentado pelo Deus Sol. Assim como muitas divindades amplamente adoradas no Egito Antigo, Ra, o Deus Sol, frequentemente se fundia com outros deuses no Egito Antigo, criando uma interconexão entre as divindades para refletir o poder e a complexidade dos ciclos cósmicos e naturais. Amun e Amun-Ra Amun, associado às energias primordiais da criação e patrono inicial de Tebas, era identificado com o vento devido à sua capacidade de criar por meio do sopro. Com o crescimento dos cultos de Amun no Alto Egito e de Ra no Baixo Egito, as duas divindades foram unidas, formando Amun-Ra, o Deus solar criador. Essa fusão,
provavelmente consolidada durante o Império Novo, 18ª dinastia, serviu para unificar os cultos e legitimar a supremacia dos faraós tebanos. Amun-Ra recebeu o título de Rei dos Deuses e era representado como um homem de olhos vermelhos, com cabeça de leão e o disco solar. Atum, uma divindade criadora da Enéade, compartilhava muitas semelhanças com Ra, especialmente sua associação ao Sol. Enquanto Atum simbolizava o pôr do Sol e a conclusão do ciclo diário, Ra representava o Sol no auge do meio-dia. Ambos eram considerados pais dos deuses e dos faraós. Atum, em mitos mais antigos, era o criador de Shu, ar e Tefnut, umidade, e energia do oceano primordial Nun. Re-Horash, traduzido como Ra, Horus dos horizontes, não era exatamente uma divindade composta, mas uma manifestação de Ra conectada a Horus, particularmente ao nascer do Sol. Ele simbolizava a jornada do Sol pelo céu, de horizonte a horizonte, representando esperança e renascimento. Ra e suas formas simbólicas no Egito Antigo. Sua imagem mais comum era a de um homem com cabeça de falcão, adornado com um disco solar cercado pela serpente Uraeus, um símbolo de proteção e poder divino. Além de sua forma tradicional, Ra assumia diversas outras representações, cada uma associada a um momento específico do dia ou a um aspecto simbólico de sua divindade. Pela manhã, ele era retratado como Khepri, um homem com cabeça de escaravelho ou como o próprio escaravelho. Ao cair da noite, quando Ra descia ao submundo, Dua, ele tomava a forma de um homem com cabeça de carneiro ou de um carneiro completo. Além disso, Ra podia ser representado como o fênix, símbolo da eternidade e do renascimento, ou como garça, relacionada à criação e ao surgimento da vida. Ele também aparecia sob a forma de serpente, um símbolo de eternidade e renovação, e como touro, que representava a força, virilidade e o poder criador. Em algumas imagens, ele assumia as formas de leão ou gato, destacando o poder destrutivo do sol e sua função protetora. Em textos mais tardios, Ra era descrito como um rei envelhecido, simbolizando o ciclo final do dia, quando o sol se punha no horizonte. Nessa forma, ele era retratado com carne dourada, ossos de prata e cabelos de lápis lazuli, materiais preciosos que reforçavam sua natureza divina e imortal. Cada forma de Ra possuía um significado profundo, refletindo os ciclos naturais e cósmicos fundamentais para a civilização egípcia. O nascer do sol simbolizava a criação e o renascimento, enquanto seu auge ao meio-dia representava a plenitude da vida e do poder. Já o pôr do sol simbolizava a transição para a morte, mas também a renovação espiritual que garantia a continuidade da existência. Dessa maneira, as representações de Ra eram mais do que meras imagens. Os rituais e festivais dedicados a Ra, o Deus Sol, eram parte essencial da vida religiosa no Egito Antigo. Essas celebrações tinham o objetivo de homenagear o ciclo solar diário e garantir a continuidade da luz e da vida, elementos diretamente ligados à força e ao renascimento do Deus. Como o Sol era considerado o símbolo máximo da criação e da ordem cósmica, Maat, cultuar Ra era fundamental para manter o equilíbrio do universo e a prosperidade da civilização. Os festivais solares aconteciam em locais sagrados, como Heliópolis, a Cidade do Sol, onde o culto a Ra alcançou seu auge. Um dos momentos mais importantes era o Festival do Solstício, quando os raios solares iluminavam pontos específicos nos templos solares, simbolizando a renovação do poder divino e a reafirmação da ordem cósmica. Nesses eventos, os templos eram decorados, e os sacerdotes realizavam rituais elaborados, como oferendas de alimentos, incenso e hinos que celebravam o poder criador de Ra. Outro rito significativo era a reconstituição simbólica da jornada de Ra pelo céu e pelo submundo. Durante esse festival, os fiéis celebravam o nascimento, auge e ocaso do sol, simbolizados pelas manifestações de Ra, Khepri, renascimento ao amanhecer, Ra, poder pleno ao meio-dia, e Atum, sabedoria ao entardecer. Esses eventos reforçavam a ideia de renovação cíclica, tanto para a vida terrena quanto para a espiritualidade dos egípcios. Além dos grandes festivais públicos, os sacerdotes realizavam rituais diários no templo, onde recitavam orações e encantamentos para invocar a proteção de Ra. Em cerimônias mais privadas, o faraó, como representante terreno de Ra, fazia oferendas diretamente ao deus,
reafirmando sua legitimidade divina e sua missão de manter a Maat. Templos, pirâmides e obeliscos foram construídos como símbolos sagrados para honrar a grandeza de Ra, captar sua luz e eternizar sua força divina. Os templos solares de Heliópolis e Unu, a cidade sagrada dedicada a Ra, são exemplos notáveis dessa devoção. Essas estruturas foram planejadas para estarem alinhadas ao ciclo solar, com suas entradas voltadas para o leste, o ponto onde o Sol nasce. A luz matinal, considerada uma manifestação da presença de Ra, iluminava o templo, simbolizando o renascimento diário do Deus Sol e reafirmando a ordem cósmica, Maat. Os obeliscos, monumentos altos e esguios, eram considerados raios de luz petrificados que conectavam o céu à terra. Eles foram erguidos em honra a Ra, com suas pontas revestidas de ouro ou eletro, refletindo os primeiros raios do amanhecer. Cada obelisco simbolizava o renascimento diário de Ra, agindo como um ponto de encontro entre o divino e o terreno. As pirâmides, especialmente aquelas da planície de Gizé, eram mais do que tumbas monumentais. Sua forma triangular, apontando para o céu, simbolizava a ascensão do faraó para se unir a Ra no ciclo eterno de renascimento. As pirâmides eram alinhadas astronomicamente, com precisão impressionante, para capturar a luz solar e refletir a crença egípcia na vida após a morte sob a proteção de Ra. A grandiosidade da arquitetura egípcia era um tributo à energia vital e criadora de Ra. Assim, cada templo, obelisco e pirâmide não era apenas uma construção física, mas uma manifestação tangível do ciclo solar, reafirmando a crença de que Ra iluminava, guiava e sustentava toda a existência. O culto a Ra, o Deus Sol, influenciou diretamente a arquitetura monumental do Egito Antigo, criando espaços sagrados que conectavam o mundo terreno ao divino. Heliópolis, Unu, a cidade do Sol, localizada no Baixo Egito, Heliópolis era o epicentro do culto a Ra. Templos e obeliscos monumentais foram construídos para capturar os primeiros raios do Sol. Os obeliscos, com suas pontas revestidas de ouro ou eletro, simbolizavam a conexão entre o céu e a terra e refletiam a luz divina de Ra. Templo solar de Abu Ghurab, construído durante a Quinta Dinastia, próximo a Saqqara. O templo apresentava um altar de alabastro monumental, onde eram feitas oferendas ao Deus Sol. A arquitetura foi projetada para que os raios solares iluminassem diretamente o altar, criando um ambiente sagrado de conexão com Ra. Incluía uma pirâmide truncada que simbolizava a ascensão espiritual Templo de Karnak, Tebas localizado no Alto Egito. Karnak foi inicialmente dedicado a Amun-Ra, a fusão de Amun com Ra. Composto por obeliscos colossais, pátios abertos e colunatas alinhadas com o ciclo solar. Ao amanhecer, a luz do sol penetrava nas estruturas, simbolizando a manifestação do poder divino de Ra. Templos solares menores. Diversos templos solares foram construídos ao longo do Egito, todos voltados para o leste, o ponto do nascer do sol. Eles serviam como locais para rituais e celebrações dedicados a Ra, reforçando sua importância como criador e renovador da vida. As pirâmides, embora servindo como tumbas reais, as pirâmides tinham forte simbolismo solar. Suas faces eram alinhadas com o nascer e o pôr do sol, e o topo, muitas vezes coberto de ouro, refletia os raios solares, representando a ascensão do faraó ao encontro de Ra no céu. Espero que tenha partilhado o suficiente sobre esse Deus. Me despeço com promessas de voltar com mais novidade. Não se esqueça de colocar gosto no vídeo, se inscrever no canal e partilhar bastante.